Bom dia a todos. Estamos aqui neste nosso último encontro para falar alguma coisinha sobre prescrição e decadência, que é o tema final em relação às perguntas dos questionários que foram encaminhados para vocês, né? Então, um bom dia para todos que já estão entrando aqui na live. Fico muito feliz de saber que alguns estão entrando, apesar de estarmos fora do horário normal de aula, né? José, bom dia, professor. Paula, Silvia, né? Espero que vocês estejam bem. E essa live hoje será uma live onde vou explicar a matéria, Pedro. Bom dia, professor. Bom dia, Dani. Bom dia, Genildo. A questão da existência, da validade e da eficácia do ato e do negócio. E aí conversamos até sobre os planos que devem ser utilizados pelo intérprete para verificar, em primeiro lugar, se o ato ou negócio existe. Em segundo lugar, se o ato ou negócio é válido. Aí estamos falando dos requisitos legais. Em terceiro lugar, se o ato ou negócio Professor. é eficaz. E aí estamos falando sobre a questão da convergência ou não entre a vontade real e a vontade declarada. Conversamos também que as questões relativas ao plano de validade são questões de ordem pública e que qualquer pessoa pode, portanto, requerer a nulidade do que é inválido, inclusive o próprio Ministério Público, e que o juiz pode, inclusive, decretar ex officio, sem requerimento de ninguém, que aquele ato ou negócio é nulo. Falamos ainda que a nulidade absoluta, ela não prescreve, não se sujeita à prescrição, que é justamente um dos temas que vamos tratar nesses próximos minutos. Bem, então a questão do plano de validade é uma questão normalmente relegada à análise dos requisitos legais para que um ato ou um negócio jurídico tenha validade, seja considerado regular. Só que a regularidade de um ato ou de um negócio jurídico depende também da análise do terceiro plano, que conversamos também já, que é o plano da eficácia. Nessa oportunidade, nós lembramos que, quando estamos falando de eficácia, falando de divergência de vontade real e de vontade declarada. E que o plano da eficácia diz respeito fundamentalmente aos vícios de consentimento e aos vícios sociais. Os vícios de consentimento, que são o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Falamos da noção geral de cada um deles. E os vícios sociais, que são a fraude contra credores e a simulação. Mas, ao conversarmos sobre os vícios de consentimento, lembramos que esses vícios de consentimento, eles apenas podem ser requeridos pelo interessado, que é uma das partes do negócio jurídico. É aquela pessoa que, obviamente, se prejudicou realizando um ato ou um negócio jurídico que não realizaria se tivesse completa noção da realidade. Ou porque houve erro, ou porque houve dolo, ou porque houve coação, ou porque houve lesão. Aí ela foi pressionada, sabia da realidade, mas foi pressionada, foi constrangida. Ou ainda porque houve estado de perigo ou lesão. Bem, se a pessoa apenas é quem pode arguir a anulação do ato ou do negócio jurídico, quando estamos falando de vícios de consentimento, isso significa que o juiz não pode declarar o vício de consentimento sem requerimento do interessado. Que o Ministério Público não pode requerer a anulação de um ato ou de um negócio jurídico sem requerimento do interessado, porque a questão da anulação por vício de consentimento
ela é limitada ao pedido do interessado. Sendo limitada ao pedido do interessado, não é a ordem pública que a fundamenta. A ordem pública fundamenta pedidos de nulidade absoluta. Os pedidos de anulação são fundamentados por uma razão de ordem estritamente privada. Então, caberão apenas ao interessado alegá-los. E se caberão apenas ao interessado alegá-los, se sujeitarão à prescrição. Percebam, então, vocês que nós temos uma construção diferente aqui. Quando falamos sobre nulidade absoluta, estamos falando sobre ordem pública, sobre qualquer pessoa requerer a nulidade absoluta, inclusive o Ministério Público, e o juiz podendo declarar de ofício esta nulidade. Já quando falamos de anulação, que é o caso dos vícios de consentimento, estamos falando de ordem privada. Apenas o interessado pode alegar o vício, e claro, terá que demonstrá-lo. Isso significa que nem o Ministério Público e nem o juiz poderão trabalhar com isso sem requerimento do interessado, e que esse requerimento se sujeita a um prazo descrito na lei, prescricional ou decadencial. Bem, essa é a ideia da construção quando se fala em nulidade e anulação. Para terminarmos essa primeira parte deste último bloco do semestre, nós temos que entender ainda que, como vimos, os vícios sociais, eles não têm apenas a sanção de anulação. O normal seria isso. O normal seria que a fraude contra credores gerasse, por consequência, a anulação, e ela gera. Mas o normal seria que a simulação também gerasse, por consequência, a anulação, dentro dessa construção que eu trouxe para vocês, que é a construção do direito civil brasileiro. Porém, o legislador, bastante preocupado com as consequências sociais do vício, por conta da extensão dos prejuízos que ele pode causar, o legislador deu um passo à frente. Ainda não chegou aonde ele poderia ter chegado, mas ele considerou que a simulação, os negócios simulados, eles têm como consequência legal a nulidade. Ou seja, o legislador considerou tão grave um negócio simulado que fixou o poder da sentença judicial retroagir à data em que o ato ou o negócio é simulado. Então, a sentença tem efeitos ex tunc, quando se fala em simulação. A mesma ideia é aplicada para os vícios sociais quando se fala em fraude à lei, conforme vimos na aula passada. E esta ideia também é aplicada para fraude à execução e fraude falimentar, conforme também vimos na aula passada. O que significa isto? Os vícios sociais têm uma conformação diferente no que diz respeito à ideia de nulidade e de anulação. Então, eu vou agora, aqui no chat, passar para vocês como fica a construção da coisa. Vamos lá. Vícios de consentimento. Nós já falamos sobre eles. Vícios de consentimento são anuláveis. Se eles são anuláveis, apenas o interessado poderá solicitar a anulação. Então, isso significa que sujeitam-se à decadência ou à prescrição. Já vou explicar isso para vocês. E a matéria é de ordem privada, não é de ordem pública, como ocorre com os casos de nulidade.
Esse é o quadro dos vícios de consentimento quanto aos efeitos. Logo, a sentença judicial que anula um ato ou um negócio cometido sob erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, terá efeitos ex nunc, ou seja, ela apenas produzirá efeitos a partir da data da citação processual. Essa é a ideia da teoria da anulação. Bem, diferentemente ocorre, diante do que eu acabei de expor para vocês, com relação ao outro quadro. Então, vamos agora para o outro lado. Vamos falar, então, agora dos vícios sociais. Por quê? Normalmente, volto a repetir, como estamos no plano da eficácia, a solução jurídica convencional seria trabalharmos também com a anulação. Era assim, inclusive, no Código Civil anterior. Mas o legislador, reconhecendo que o vício é de maior gravidade, porque se estende a terceiras pessoas, isto é, a quem não fez parte do ato do negócio jurídico e pode, assim, prejudicar a um número maior de pessoas, o legislador considerou por bem estabelecer um quadro que ainda não é o total caminho que ele poderia ir, mas é um quadro bastante interessante. Então, para a fraude contra credores, que conversamos na aula passada, mantém-se a ideia de anulação. Se mantém-se a ideia de anulação, apenas o interessado poderá arguir a fraude contra credores por meio da ação pauliana. A fraude contra credores também se sujeitará a um prazo decadencial. Já vou explicar para vocês. A fraude contra credores ainda é considerada pelo legislador matéria de ordem privada. Vejam vocês. E a sentença judicial que desconstitui o ato ou o negócio fraudulento tem efeitos ex nunc. Já com relação às outras fraudes, por isso que eu as distingui na aula passada, espero que agora isso tenha ficado mais claro ainda para vocês, a fraude à lei. O caso é de nulidade. A fraude à lei, a consequência é nulidade. A fraude à execução. Então, a fraude é cometida quando já há atos de execução civil, que permitem, portanto, a penhora de bens do devedor. Então, o caso também é de nulidade. A fraude falimentar. Quando já há, então, um pedido de decretação de falência de uma empresa. O caso também é de nulidade. A simulação. O caso também é de nulidade. Quando falamos de nulidade, voltamos para aquela mesma ideia do plano de validade, muito embora estejamos no plano da eficácia, vejam vocês. Então, quando falamos de nulidade, nós temos a matéria que é de ordem pública. Se é de ordem pública, qualquer pessoa pode requerer a nulidade. Não é apenas o interessado. Se é caso de nulidade, até mesmo o Ministério Público poderá requerer. E o juiz poderá, ex officio, reconhecer a nulidade. Por quê? A nulidade, em princípio, não se sujeita à prescrição e nem à decadência. Não prescreve nem decai. Pronto. Desta forma, conseguimos agora fechar toda a ideia que envolve a questão do plano da validade, este bastante conservado quanto aos seus ideários, ordem pública, qualquer pessoa pode arguir, inclusive o Ministério Público, sentença judicial tem efeitos ex tunc, e o plano da eficácia, aonde houve uma modificação profunda que o Código Civil trouxe, menos na fraude contra credores. Bom,
Nos demais casos relativos à eficácia, a fraude à lei, a fraude à execução, a fraude falimentar e a simulação, a sentença judicial terá efeitos ex tunc. Ela retroagirá, portanto, à data da fraude à lei, da fraude à execução, da fraude falimentar ou mesmo do ato ou do negócio simulado. Bem, terminamos a metade do nosso encontro de hoje quanto àquilo que eu tinha que falar com vocês. E esta situação é uma situação bastante importante, porque eu passei para vocês, na verdade, um quadro resumo da matéria do bimestre, porque vocês já têm uma noção do que é um fato jurídico, do que é um ato jurídico, do que é um negócio jurídico, e vocês têm a noção agora de como funciona o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Agora que conversamos sobre isso, falta distinguir algumas pontas para terminarmos a matéria do segundo semestre. Essas pontas que faltam ser finalizadas, eu vou explicar da maneira mais prática possível, porque dizem respeito a questões que têm efeitos grandes no meio forense. Eu falei para vocês que o fato jurídico pode ser um evento natural com consequências jurídicas, um ato jurídico ou um negócio jurídico. Creio eu que todos vocês estão recordados disso. Bom, como nós já conversamos, o ato jurídico e o negócio jurídico, eles dizem respeito a uma ideia de regularidade. Então, quando um ato e um negócio jurídico estão regulares, isto é, quando o ato ou o negócio jurídico existe para o direito, é válido para o direito, e o terceiro plano é eficaz para o direito, fala-se que esses atos e negócios jurídicos são atos e negócios jurídicos lícitos. Então, quando eu tenho um acontecimento com repercussão jurídica que preenche todos os requisitos legais, plano da validade. Ai, Dani, eu não consigo ouvir nada. Não contém divergência. Dani, eu não consigo ouvir ele quando ligar. Eu vou desligar, porque eu não consigo mexer. Estou igual ao seu Franklin. Eu não estou escutando a voz dele. Estamos diante de atos e negócios jurídicos lícitos. Diferentemente ocorre quando uma pessoa pratica um ato para causar prejuízo a outra pessoa. Quando uma pessoa pratica um ato para causar prejuízo a outra pessoa, estamos diante de um ato ilícito. Creio eu que faz sentido para vocês, né? O ato jurídico e o negócio jurídico, então, dizem respeito a situações de licitude. Eu terei um ato jurídico e um negócio jurídico que precisa ser existente para o direito, válido para o direito, eficaz para o direito. Atingindo esses três planos, não havendo nenhum motivo para se pedir a nulidade absoluta, a nulidade relativa ou a anulação, esses atos, esses negócios jurídicos serão lícitos. No entanto, quando uma pessoa comete um ato para prejudicar a outra pessoa e há, portanto, uma irregularidade nisso, o ato não será lícito, será ilícito.
A definição de ato ilícito se encontra no Código Civil, no artigo 186. Vocês estudarão isto com mais vagar no semestre que vem, na disciplina Obrigações e Responsabilidade Civil. Mas a ideia é a seguinte: qualquer pessoa, então pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, qualquer pessoa que causa dano moral ou patrimonial a outra pessoa, é esta que é a ideia, comete ato ilícito. Acabei de escrever aí para vocês. Qualquer pessoa que causa dano moral ou patrimonial a outra pessoa comete ato ilícito. Aí vocês estudarão no semestre que vem se é necessária a prova da culpa ou não para fins de responsabilidade civil. Bem, por que eu entrei nesse cantinho só do ato ilícito para falar com vocês? Primeiramente, para distinguir o fato jurídico, o ato jurídico e o negócio jurídico do fato ilícito, do ato ilícito, do negócio ilícito. Quando é que eu vou ter um ato ilícito ou um negócio ilícito? Quando qualquer pessoa, por meio deste negócio, quiser causar dano moral ou patrimonial a outra pessoa. É a ideia de ato ilícito. E é isso que vocês precisam ter agora na mente de vocês, nesse semestre, porque tudo isso será expandido no semestre que vem. Diante desse quadro que eu acabei de passar para vocês, nós temos então que ir para uma discussão final na nossa conversa. Essa discussão final diz respeito a um tema que é o tema do prazo que a vítima tem para defender os seus direitos ou não. Esta questão de prazo diz respeito justamente àquilo que eu havia falado para vocês sobre a ação de nulidade não prescrever, nem se sujeitar à decadência, e a ação de anulação prescrever e se sujeitar à decadência. Então, agora, o que eu preciso fazer para vocês é apenas passar essa ideia com relação a esta questão de prescrição e decadência. Prescrição e decadência são dois temas estudados dentro de um tema chamado extinção do direito subjetivo. Estou escrevendo aqui para vocês, tá? Extinção do direito subjetivo. Isto é, extinção do direito que a pessoa tem sobre um determinado bem, sobre uma determinada relação, ou ainda para defender aquele bem ou aquele direito. Isto decorre do fato de que toda pessoa que tem direitos, ela é titular de um ato que pode adquirir, defender ou transmitir direitos. É a noção de ato jurídico que mencionamos na aula em que distinguimos ato jurídico e negócio jurídico. Pois bem, obviamente, várias situações levam à extinção dos direitos subjetivos. Por exemplo, a morte da pessoa física. Se a pessoa física morre, ela deixa de ser titular desses direitos, porque os direitos são transmitidos para os herdeiros. A extinção da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica morre, se a pessoa jurídica é extinta, a pessoa jurídica deixa de existir. E o seu patrimônio tem que ser revertido para os sócios
Depois, obviamente, de se pagarem as dívidas que a pessoa jurídica tem. Então, a extinção da pessoa gera o fim dos direitos que essa pessoa tem, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Mas, caso a pessoa não venha a ser extinta, eu posso ter a extinção dos direitos por outras formas. E as duas formas mais comuns são a prescrição e a decadência. Prescrição e a decadência. Como eu vou distinguir prescrição e decadência? Felizmente para vocês, esse tema, que já foi um tema extremamente polêmico no direito, ele está bem mais simplificado. Antigamente, o professor de direito civil tinha uma definição de prescrição e decadência que era diferente da definição de prescrição e decadência do professor de processo civil, que era diferente da definição de prescrição e decadência do professor de direito penal, do professor de direito do trabalho. Pelo menos o direito civil, o direito empresarial, o direito do consumidor e o direito processual civil alinharam o que é prescrição e o que é decadência. Então, o que eu vou falar agora para você sobre prescrição e decadência aqui, vale para civil, empresarial, consumidor e processo civil. Isso já facilita muito a coisa, né? Porque eu tenho que distinguir se o prazo é de prescrição ou é de decadência, porque o Código Civil brasileiro e o Código de Processo Civil têm soluções diferentes para a prescrição e para a decadência. Bem, como é que eu vou distinguir prescrição e decadência? A prescrição e a decadência são diferenciadas pela natureza do pedido feito na petição inicial do processo civil. Dentro da nossa matéria que vimos nesse semestre, como é que eu sei dizer quando é prescrição, quando é decadência? A questão é a seguinte: se o pedido for de desconstituição, agora vocês estão entendendo porque eu falei tanto desconstituir, desconstituir, desconstituir na cabeça de vocês? A linguagem jurídica tem um sentido técnico e uma coisa vai engatando na outra. Então, se o pedido for de desconstituição do ato jurídico ou do negócio jurídico, esse pedido se sujeitará a prazos de decadência. Olha só. Então vamos lá. Trabalhando aqui com esta ideia da decadência. Se o pedido for de desconstituição do ato ou do negócio jurídico, o prazo será decadencial. Qual que é a ideia que nós vamos aplicar aqui? Diante do que nós conversamos há pouco. Vamos lá. Falamos de 3 planos. O plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. Então, se eu estou pedindo judicialmente a nulidade absoluta de um ato ou de um negócio jurídico, estou fazendo um pedido que tem como fundamento a ordem pública, lembram? Esse pedido, eu falei para vocês, que qualquer pessoa pode fazer, até mesmo o Ministério Público, lembram? E disse mais, que o juiz poderá reconhecer a nulidade ex officio, independentemente de requerimento de qualquer pessoa. Lembram? E falei mais, que este pedido não se sujeita nem à prescrição e nem à decadência. Então, pedidos de nulidade absoluta não se sujeitam à prescrição ou à decadência. Assim, não se sujeitam à prescrição ou à decadência. Nulidade absoluta
nos termos do artigo 104 do Código Civil, os requisitos do negócio jurídico. Nulidade absoluta, porque o negócio foi cometido por simulação, por fraude à lei, por fraude à execução, ou ainda por fraude falimentar. Mas se sujeitam a prazos decadenciais todos os pedidos de vícios de consentimento, erro, dolo, anulação, coação, perdoe-me, lesão, estado de perigo, e também a fraude contra credores. Vamos ver o que o artigo do Código Civil trata a respeito do tema, rapidamente. Eu sei que estamos com pouquíssimo tempo, já está acabando o tempo, pessoal, mas vocês espero que tenha valido a pena. Vamos lá. Estou entrando aqui no Código Civil e já vou partilhar o Código Civil com vocês. Então, vamos lá. Partilhando o Código Civil com vocês, rapidamente. Olhem só que beleza. Todos vocês estão vendo o Código Civil, eu suponho, porque está partilhado. Vamos ao Código Civil. Vamos ver o que diz o Código Civil. Está lá no artigo. Olha só que beleza. Prazos de prescrição. Vamos lá. Prazos de decadência. Olha só que beleza. Vamos ver aqui o que diz o Código Civil a respeito da matéria? Está aqui. Prescreve. Lembre-se, será prescrição em um caso que eu ainda não falei para vocês. E será decadência quando for desconstituição. Vamos ver aqui. Olhem só aqui a situação. Perdoe-me, artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto dos artigos 195 e 198. Vamos lá, aqui, 195. É a questão dos relativamente incapazes, com relação à decadência, também se aplica. E vamos aqui, voltando à ideia do Código Civil aqui. Estou aqui achando que eu esqueci de procurar antes da aula para vocês, e aí estou me dando mal aqui. Três anos. 4 anos. Olha que beleza. Então, os prazos decadenciais para desconstituir o ato ou negócio jurídico serão de 3 anos e 4 anos. E os prazos prescricionais são para quê, Senise? Vamos lá. Os prazos prescricionais, eles são, na realidade... espero que vocês estão me vendo. Os prazos prescricionais, eles têm uma outra finalidade. Então, falamos que a decadência diz respeito à desconstituição de ato jurídico ou de negócio jurídico. E a prescrição diz respeito ao quê? A prescrição, dentro do que a gente conversou aqui, diz respeito à reparação de danos. Diz respeito à indenização. As vítimas de negócios jurídicos cometidos com vício de consentimento ou com vício social, elas não terão apenas o benefício de desconstituir esses negócios. Elas terão o benefício também de serem indenizadas, isso é,
de serem reparadas pelos prejuízos que tiveram. Faz sentido, né? Não teria lógica nenhuma o direito simplesmente apenas dizer, olha, você cometeu um negócio jurídico coagindo a vítima, então a vítima entrou com pedido de anulação. Está anulado o negócio jurídico, acabou a brincadeira. E o prejuízo econômico que a vítima teve? E o prejuízo moral que ela teve se ela foi pressionada através de, inclusive, uma coação psicológica tremenda a assinar um contrato? Ou até mesmo a casar, como a gente conversou sobre vício de consentimento. Não é justo que ela simplesmente tenha direito a desconstituir o ato ou negócio. Então, além da desconstituição do ato ou do negócio, ela tem direito à indenização. Agora, percebam vocês a situação. Os pedidos de natureza decadencial são de desconstituição do ato do negócio. E os pedidos de indenização são pedidos que se sujeitam à prescrição. Aí alguém pode perguntar aí, mas Senise, então como é que faço? Eu tenho que propor duas ações? Não, não precisa propor duas ações. A ação é proposta com os dois pedidos. É essa que é a diferença. Então, vejam como o direito tem muita lógica e como é importante sabermos distinguir as coisas e deixarmos claro, tecnicamente, inclusive para o juiz entender. Então, vamos supor uma pessoa que é vítima de um contrato lesivo, vício de consentimento. Só ela pode propor a ação, porque o caso é de anulação. Ela se sujeita ao prazo decadencial para propor a anulação do contrato lesivo, mas ela se sujeita ao prazo prescricional para pedir a indenização por perdas e danos. Então, o que ela vai pedir para o juiz? As duas coisas. Juiz, fui vítima de um contrato lesivo. O hospital me obrigou a dar cheque calção para que a minha filha fosse internada. E a minha filha estava correndo risco de morte. Aí se confirma no processo tudo isso. Qual foi a petição inicial feita? Juiz, diante desses fatos, eu peço, que o contrato seja anulado, porque houve lesão, é caso de desconstituição do negócio jurídico. 2, em virtude da anulação, que ocorra a reparação por perdas e danos. Entenderam? A desconstituição e a reparação das perdas e danos. Muitas vezes eu vou ter o ato ilícito fora do contrato. Aí não vamos discutir isso, não vou pedir nulidade ou anulação de contrato, só vou pedir reparação por perdas e danos. Mas muitas vezes a indenização vem como consequência lógica da desconstituição do ato ou do negócio jurídico. Bem, vejam então como é que fica a situação com relação aos prazos. Apenas para facilitar a vida de todo mundo aqui, o prazo para se requerer indenização se sujeita à prescrição. O prazo para se requerer reparação de danos sujeita à prescrição. E o prazo é de 3 anos. Anotem aí. O prazo é de 3 anos. Então, o prazo prescricional para reparação de danos é de 3 anos. Bom, já sabemos isso. Agora, e com relação aos prazos decadenciais que eu acabei pulando, acabei não falando com vocês agora há pouco? Bom, primeiramente, quanto ao prazo prescricional dos 3 anos, a matéria se encontra no artigo 186. Tá? Bem, com relação aos prazos decadenciais. O prazo decadencial ele é o seguinte: 4 anos para anulação por coação. Então, o prazo para anular por coação é de 4 anos. Também é de 4 anos o prazo para se anular os demais vícios sociais e de consentimento. Lembre-se, os sociais que não se sujeitam à decadência podem ser arguidos a qualquer tempo. Tá bom? Gente, acabou o tempo. Agradeço muito. Tchau para todos, porque senão eu tenho medo de perder a gravação, tá bom? Um grande abraço.